Olá, nono ano. Nós vamos estudar predicado, né? Que é um termo essencial da oração. Numa aula passada, nós estudamos o termo essencial, nós estudamos o sujeito, classificamos todos os sujeitos, e hoje nós vamos estudar predicado e a classificação do predicado. A gente sabe que predicado, o que é predicado? Predicado é tudo aquilo que a gente diz do sujeito. Assim, bem resumidamente, tudo que se diz do sujeito é predicado. Nós temos três tipos de predicado, né? Nós temos um predicado verbal, predicado nominal e um predicado verbo nominal. Agora, nesse momento, a gente vai ver o predicado verbal, tá? Que o quadro é pequeno, não deu para nós colocarmos todos os predicados aqui. Então, você vai ver, né, o predicado verbal. Então, predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito, ou seja, toda a declaração que se faz do sujeito. Porém, a gente tem uma oração que não tem sujeito, não é isso? Oração em que os verbos são chamados de verbos impessoais, né? Não tem pessoa. Por exemplo, são aqueles verbos que nós já conhecemos, que é os verbos que exprimem fenômeno da natureza, os verbos que exprimem tempo, não é isso? E assim sucessivamente. Está lá, você já viu aquelas orações todas sem sujeito, ok? Agora a gente vai ver aqui predicado verbal. O predicado verbal, no predicado verbal, o verbo é verbo de movimento, é um verbo de ação. Eles são chamados de verbos significativos, né? Ao contrário do verbo de ligação, que não é um verbo significativo, é um verbo nocional, ele só dá a noção, né, do estado do sujeito. Então, os verbos, né, que expressam ação, quando eu tenho uma oração e eu tenho um verbo que expressa ação, movimento, eu digo que eu estou diante de um predicado verbal, à primeira vista. Ainda tem outro predicado também, que o verbo é verbo de movimento. Mas nós vamos estudar agora o predicado verbal, tipos de predicado. Vamos estudar o primeiro, que é o verbal, tá? O predicado verbal, ele sempre vai ter como núcleo o verbo, tá? Quem é o núcleo do predicado verbal? É o verbo. Esse verbo, ele pode ser transitivo, né? É aquele verbo que fica em transe na oração, pedindo sempre um complemento, que o verbo transitivo é esse, aquele que pede complemento. E o verbo intransitivo não precisa de complemento. Às vezes a gente precisa dar uma informação maior, a gente dá a circunstância de lugar, de modo, de intensidade, mas na realidade ele não precisa de complemento, é o verbo intransitivo. Bom, então, predicado verbal tem como núcleo o verbo. Esse verbo pode ser transitivo, direto ou indireto, né? O transitivo direto é qual? É aquele que não precisa de preposição, ou seja, depois do verbo vem o complemento e não tem preposição. Já o transitivo indireto é aquele complemento que tem uma preposição. Então, eu tenho aqui, você tem aqui, ó. Aqui tem um sujeito, né? Pedro, primeiro bloco, né, é o sujeito. Segundo bloco é o predicado. Então, Pedro caiu. Aqui, o Pedro é o sujeito, predicado caiu, ok? Agora a gente tem outra aqui. Esse caiu aqui, na realidade, é um predicado verbal. Olha o verbo aqui de ação, né? Caiu é um verbo de ação, ok? Aí depois tem primeiro bloco, sujeito, segundo bloco, predicado. Aqui você viu, tá? Qual o predicado? Choveu muito ontem. Você percebeu que não tem sujeito aqui. Por quê? Porque esse verbo aqui, ele é um fenômeno da natureza. Então, por isso que eles são chamados de verbos impessoais, porque não tem pessoa que possa, né, praticar essa ação, ok? Então, por isso que não tem sujeito aqui. Aí ele diz o seguinte, que o predicado é verbal, ele tem como núcleo o verbo, que pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, ok? Aqui, ó, o núcleo aqui, ó, é o verbo intransitivo. Pedro caiu. Esse verbo é intransitivo. Por quê? Caiu, todo mundo sabe o que é caiu. A primeira coisa que a gente vai perguntar, de onde? Você viu? Olha a circunstância aqui, de lugar. Ou então, como? Né?
Então, a gente chama esse verbo aqui de verbo intransitivo. Esse verbo é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento. A gente sabe o que é cair. A primeira coisa, a nossa atitude vai se fazer o quê? Ir lá ver, né, de onde ele caiu e como ele está. Só isso. É o mesmo que dizer, Pedro morreu. A gente sabe, morreu. Verbo intransitivo, ok? Então, a flor, a rosa desabrochou. A gente vai saber. Se tiver na estação, se for a primavera, a gente vai saber na primavera. Na primavera é o quê? Na primavera é um adjunto adverbial de tempo. Então, os verbos intransitivos, eles só precisam de uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade e assim sucessivamente. Por isso que eles são chamados de intransitivos. Agora, os verbos transitivos, ele precisa de complemento. Ou seja, aí a gente vai ver aqui. Todos os filhos sobreviveram, ó. Eu tenho sujeito, primeiro bloco, todos os filhos. Quem é o núcleo? Filhotes, desculpa, todos os filhotes. Quem é o núcleo desse sujeito? É o filhotes, né? Filhotes é o núcleo do sujeito. Essas palavrinhas aqui que estão acompanhando, a gente chama de quê? Adjuntos adnominais, tá bom? E esse verbo aqui é um verbo intransitivo, porque a gente sabe o que é sobreviver. Aí a gente vem para o outro exemplo. O juiz encerrou, você vê o verbo aqui? Sujeito, o juiz. Aí predicado, encerrou a partida. Esse verbo aqui, encerrou, é um verbo que a gente chama um verbo, ele é verbo transitivo, não é? É, porque se você falar assim, o juiz, se chegar só aqui e falar, o juiz encerrou, não dá, a gente não vai entender. A gente vai logo perguntar, encerrou o quê? A partida. Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo. Aí, quem é o complemento dele? O complemento dele é essa palavra aqui, a partida. Esse a aqui não é preposição. Esse a aqui é um artigo. Então, o que acontece? Isso daqui é um objeto direto. Objeto direto. Porque tudo que completa verbo sem preposição, sem de, sem com, sem aquele a que a gente sabe que é uma preposição, porque você pode estar olhando e falar, ué, mas a não é preposição? A é uma preposição, mas isso aqui não é uma preposição. Por quê? Vamos tirar a dúvida? Se eu tirar esse a daqui, faz alguma diferença? Não, ó. O juiz encerrou partida. Esse a aqui, ele não faz diferença nenhuma. Agora, se fosse uma preposição, a gente ia perceber que ia fazer falta, ok? E isso aqui é um substantivo, então a palavra partida é um substantivo. Então, todo substantivo, ele sempre é acompanhado de artigo. Então, esse aqui é um objeto direto. Aí a gente vem para a terceira oração. Ele escreveu para o amigo, tá? Então, ele escreveu para o amigo. Então, sujeito, ele. Predicado, escreveu para o amigo. Então, eu tenho o verbo escrever. Quem escreve? Quem escreve, escreve alguma coisa, tá? Então, na realidade, esse aqui é uma preposição. Escrever, eu olho para aqui. Isso aqui é uma preposição. Então, eu já estou diante de o quê? De um objeto indireto. Porque você viu que o complemento do verbo tem uma preposição aqui. Então, é objeto indireto. Isso aqui é o quê? Predicado verbal, porque o verbo é um verbo de ação. Escreveu é uma ação, então é predicado verbal. Escreveu para o amigo. Na realidade, o objeto vem até aqui. Porque eu não posso dizer assim, ele escreveu para. Para quem? Para o amigo. Então, tudo isso aqui é o objeto do verbo escreveu. Ok? Agora, a gente vem aqui embaixo. Ele escreveu uma mensagem para o amigo. Aí tem aqui, sujeito ele. Ele fez o quê? Escreveu. Escreveu o quê? Ó, uma mensagem. Viu? Ele escreveu uma mensagem. Escreveu uma mensagem para quem? Para o amigo. Então, você percebeu que nessa oração aqui, a gente tem o quê? Dois objetos.
O primeiro objeto é um objeto direto, porque você está vendo que isso daqui não é uma preposição, ó, uma é artigo. Aí depois você vê só isso que ele fez, ele só escreveu uma mensagem, não. Ele escreveu para o amigo. Então isso daqui é um outro objeto, ok? Porque você pode estar olhando aqui em cima, pode querer achar que aqui tem dois objetos, e não tem aqui. Ele escreveu para o amigo, então só tem um objeto. Aqui tem dois. Escreveu o quê? Uma mensagem e escreveu para quem? Para o amigo. Então, como aqui tem uma preposição, aqui é o objeto indireto. Aí a gente está diante de um verbo. Verbo transitivo direto e indireto, ok? Então, todos os verbos daqui você viu que são verbos, né, transitivo. Esse daqui não, com exceção desse que é intransitivo. Então, quando o verbo é transitivo ou intransitivo, o predicado é predicado verbal. E o núcleo do predicado é o verbo encerrou, é o verbo escreveu, tá vendo? Então, no predicado verbal, o núcleo do predicado é o verbo, não são os objetos dele, ok? Agora a gente vai ver outro tipo de predicado.